E aí, meu povo, como é que nós estamos? Tudo bom com vocês? Bom, a última aula que nós vimos foi justamente sobre tabela periódicas. E eu já havia dito para vocês que aquela aula ela seria um pouco introdutória, porque nós falaríamos ali apenas de algumas posições e algumas classificações. Mas agora nós falaremos de uma das partes mais importantes da tabela, que são as propriedades periódicas. Só para que fique bem claro, essa característica de periodicidade foi justamente o que moveu o estudo da formação de uma tabela. Por muito tempo, por muitos anos, várias tabelas foram sendo formadas tentando entender e prever alguns comportamentos, algumas propriedades. Fechou? Então, eu já digo para você que todas as vezes que a gente olha para a tabela periódica, eu tenho que tentar entender que ali é muito mais do que simplesmente uma lista de elementos, mas eles estão agrupados de uma forma que seja possível identificar justamente algumas propriedades e como essas propriedades elas vão variar de acordo com as variações dos comportamentos dentro da tabela, como por exemplo o período e o grupo. Fechou? E é impossível a gente não começar falando justamente dessa propriedade chamada raio atômico. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender do raio atômico. Eu já tenho uma certa dificuldade já para entender aonde, ou melhor, como eu vou conseguir determinar o tamanho desse raio. Por quê? Porque lembra lá no átomo de Rutherford, que não mudou muita coisa para Bohr, né? Eu tenho que lembrar de uma característica que ele falava assim: o átomo é um grande vazio. Na verdade, o grande vazio era justamente a eletrosfera. Significa que não é possível se verificar exatamente onde termina ou onde começa a eletrosfera. Mas é possível se determinar a presença de um ponto dentro desse material, né, dentro desse átomo, que nós chamamos de núcleo. Por essa razão, a determinação do raio atômico é baseada numa técnica chamada difração de raio-x. O que é a difração de raio-x? Imagine esses raiozinhos, essas setas, como se fossem essas radiações, como se fossem luzes que passassem através da eletrosfera. Ou seja, como a eletrosfera ela é vazia, não vai haver nenhum tipo de movimentação desses raios. Eles vão passar como se estivesse passando através de nada, certo? Mas nos pontos que nós chamamos de núcleo, que é o centro, que é maciço, ali essa radiação, né, essa luz, ela vai sofrer um processo, seja de difração ou de reflexão. Geralmente a gente fala até que é um processo de difração mesmo, mas para ficar mais claro o entendimento, eu demonstrei aqui como um processo de reflexão, fechou? Então esse processo de reflexão acaba para você determinar, por exemplo, justamente a distância entre dois núcleos. Com isso, dá para entender que essa distância nada mais é do que o diâmetro, certo? Ou seja, duas vezes o raio. E dessa forma, para se determinar o raio, você bastaria pegar esse diâmetro e dividir por 2. É lógico, se os dois átomos fossem do mesmo elemento, certo? Mas é claro que isso aqui é só uma introdução. Muita gente pensa, meu Deus do céu, vai ter conta. Calma, ainda não tem conta. Ainda, certo? Eu só quero que você entenda da onde surge isso. Mas a parte mais importante do raio atômico em si é entender como eu vou determinar as variações desse raio. Como que ele muda justamente na tabela periódica. E aí a gente já separa em duas formas. Primeiro, olhando para o raio no mesmo grupo e depois olhando para o raio no mesmo período, certo? Então, de acordo com justamente as variações que vão ocorrer nos grupos ou famílias, a gente vai entender que quanto maior o período, certo? Lembrando, período, eu estou falando daquelas linhas horizontais da tabela. Então, quanto maior o período, maior é o número de camadas desse átomo e, consequentemente, maior é o raio. Eu sempre gosto de falar que nessa hora lembra de uma cebola. Imagine que todas as cebolas, a casca fosse do mesmo tamanho sempre. Então, seria lógico entender que quanto maior o número de cascas, logo maior seria o tamanho dessa cebola, correto? Aqui é a mesma coisa. Imagine que quanto maior o número de camadas, maior vai ser o tamanho desse átomo. Um exemplo é olhar, por exemplo, aqui para os metais alcalinos. Então aqui, ó. Talvez você fale, uai, professor, mas não tem hidrogênio. Lembra que hidrogênio não é da família dos metais alcalinos, galera. Mas vamos lá, ó. Eu tenho lítio, sódio,
potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos eles no mesmo grupo ou na mesma família. O que muda de um para o outro é justamente o número de camadas. O lítio está no segundo período, então ele tem 2 camadas. O sódio, 3 e assim por diante. O que vai acontecer então com o raio de acordo com que eu vou aumentando o número do período? Eu vou aumentando o número de camadas e, consequentemente, também eu vou aumentando o raio. Certo, galera? Essa é a primeira classificação dentro das variações dos raios e olhando, claro, para o mesmo grupo. Bom, mas e o que vai acontecer? Será que a mesma coisa acontece quando eu olho no mesmo período? Lembrando, se eu estou olhando a variação do raio no mesmo período, eu estou considerando que eu vou comparar átomos que tenham o mesmo número de camadas. Exemplo, aqui ó, eu estou falando todos que estão no período 4, ou no quarto período da tabela. Todo mundo ali tem 4 camadas. Muito cuidado, muita gente tende a olhar para o mesmo período e imaginar da seguinte maneira. Bom, à medida que eu estou aumentando o número atômico, eu estou aumentando o número de elétrons, logo o tamanho do átomo vai aumentar também. Muito cuidado, isso é um pensamento muito errado. Por quê? Porque eu vou ter que levar em consideração a seguinte característica, gente. Quanto maior o número atômico presente no mesmo período, maior vai ser as forças de atrações que ocorrem justamente entre o núcleo e a própria eletrosfera. Eu vou ter que lembrar que é como se fosse literalmente 2 ímãs de cargas opostas. No centro eu tenho as cargas positivas e na eletrosfera as cargas negativas. Isso significa que quanto maior o número de cargas positivas lá no núcleo, maior vai ser a força de atração que ocorre entre a eletrosfera e o núcleo, certo? Talvez você pense, mas aumentou o número de cargas negativas também, professor. Tudo bem, mas eu vou considerar nesse caso muito mais, para ficar mais lógico de eu entender, muito mais essa variação do número atômico, certo? E aí você vai considerar isso. É como se eu estivesse aumentando cada vez mais o quê? O número de ímãs lá dentro, lá no núcleo, certo? Ou seja, eu estou aumentando a força de atração entre a eletrosfera e o núcleo. Isso faz com que o átomo, o que está acontecendo? Ele está sendo espremido, puxado lá para o interior. Ou seja, quanto maior essa força, menor vai ser o raio. Então, quando eu olho, por exemplo, para o quarto período e eu vou comparar potássio e criptônio, você vai ver que o potássio tem 4 camadas, beleza, o criptônio também. A diferença é que o potássio tem só 19 prótons e o criptônio tem 36. Então, as forças de atração que ocorrem entre núcleo e eletrosfera lá no criptônio é muito maior. Isso faz com que o átomo seja bem menor em relação ao potássio. Certo, galera? Por isso é importante verificar que quanto maior o número atômico, menor é o raio, ou seja, o aumento do raio está na direção para os menores números atômicos. Beleza, galera? Tá claro para você? Bom, de uma maneira geral, resumidamente, vocês sempre veem esses riscos e muita gente fica, ai meu Deus, essas setas. Calma, eu quero que você entenda essas setas. Então, olha só, essa seta nada mais é do que essa daqui, ó. Se eu estou olhando para todo mundo do mesmo grupo, certo? Eu estou variando o período, o que está acontecendo? Cebola, está aumentando o número de camadas, logo o átomo está ficando cada vez maior. Professor, mas é só nesse grupo? Claro que não. Em todos os grupos você vai ter a mesma relação. Fechou? Se eu olho no mesmo período, eu coloquei aqui o período lá embaixo, só para comparar, esse daqui seria aqui mais ou menos no meio, né? Mas não faz diferença. Eu quero que você imagine exatamente isso que eu acabei de falar. À medida que eu estou aumentando o número atômico, lembrando que aumentando o número atômico é para aquele lado, eu estou diminuindo o átomo, ou seja, quanto menor o número atômico, no mesmo período, maior vai ser o raio atômico. De uma maneira geral, essas setas estão indicando a posição da tabela onde eu tenho os maiores átomos. Olha aqui, os maiores raios atômicos estão nessa região, no canto esquerdo inferior, certo? Canto esquerdo inferior, bem aqui. Se em algum motivo você querer dizer, mas professor, e os menores, aonde que estão? Estão nessa região aqui, ó. Os menores átomos estão na região justamente oposta aos maiores. Então eu já posso adiantar que é justamente essa região aqui. Isso vai ser bem importante para eu identificar algumas características, algumas outras propriedades.
certo? Por último, vale citar também, isso é bastante importante, a variação do raio para os íons. Lembrando, os íons são justamente aqueles átomos ou moléculas, aqui vamos falar para átomos para ficar mais simples, certo? São justamente, nesse caso, átomos que ganham ou perdem elétrons, certo? E aí a carga dele total fica sendo diferente de zero. Ou seja, se houver perda de elétrons, o que está acontecendo? O átomo está ficando mais positivo. Isso significa que, por causa dessa carga positiva que está sobrando, ou seja, eu tenho maior quantidade de prótons do que elétrons, as interações entre eletrosfera e núcleo aumentam. Portanto, vai haver uma diminuição do tamanho do raio, certo? Todas as vezes que um átomo perde elétron, ele diminui de tamanho. Por quê? Porque aumenta as forças de interação entre núcleo e eletrosfera. Se eu falo do processo inverso, um átomo que está ganhando elétron, aí eu já falo justamente, olha só, eu estou aumentando o número de cargas negativas. Em outras palavras, eu estou desfavorecendo essa força de atração núcleo-eletrosfera. Isso faz com que o átomo cresça, aumente de raio. Tudo bem? E quando eu comparo átomos isoeletrônicos, professor, o que é isoeletrônicos mesmo? Significa que são átomos que possuem a mesma quantidade de elétrons. Lembrando, átomos de elementos diferentes, tá? Se eu comparo átomos isoeletrônicos, quanto maior o número atômico, menor vai ser o raio. Se eu comparasse, por exemplo, potássio, que perdeu 1, e o cálcio, que perdeu 2, o cálcio seria, por exemplo, um átomo de raio menor do que o potássio por causa justamente do maior número atômico. Parece até bem semelhante ao processo que a gente viu aqui para os períodos. Certo, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, dá joinha, compartilha, se inscreve, manda pro papai, pra mamãe, pra titia, pra todo mundo. Eu quero que vocês continuem seguindo a gente lá no Insta, certo? Lá vai ter justamente o quadro para ficar mais fácil. Eu sempre tô na frente atrapalhando vocês. Fiquem tranquilos que tá lá. Tô mandando todas as vezes, eu mando lá para vocês, para que você precise fazer um resumo, para ficar mais fácil para você. Certo? Grande abraço. Até a próxima.